Bom dia, alunos. Hoje, então, vamos à nossa segunda aula de protoquitistas e vamos ver o papel ecológico e a importância econômica dos protoquitistas. Iniciando que os protoquitistas formam o plâncton, que esse plâncton é formado por bactérias fotossintetizantes, por algas, protozoários, larvas de diversos animais e também microcrustáceos. E a gente pode dividir o plâncton em fitoplâncton, que é formado pelas bactérias e algas fotossintetizantes, e o zooplâncton, que é formado por seres heterótrofos que se alimentam dessas bactérias, dessas algas e também de outros animais. Como a gente viu na aula passada, os principais grupos de algas presentes no fitoplâncton são as diatomáceas e as dinoflageladas, que junto com as bactérias fotossintetizantes formam a base da teia alimentar dos lagos e dos mares. Então, esses seres fazendo fotossíntese captam a energia luminosa e a transformam em energia química, e essa energia fica armazenada nas moléculas orgânicas de suas células. E, ao servirem de alimento para outros seres vivos, essa energia é transferida a eles. Então, os seres do fitoplâncton servem de alimento para os seres do zooplâncton e estes, por sua vez, sustentam animais maiores, como por exemplo peixes, moluscos, crustáceos e até animais gigantescos, como é o caso do tubarão-baleia, que é o maior peixe que existe, que pode chegar até 20 metros e pesar 30 toneladas. Esse peixe, apesar do seu tamanho assustador, ele não é um grande predador dos oceanos, porque ele se alimenta fazendo sucção e filtragem. E é um animal bastante dócil que aqui no Brasil pode ser encontrado no arquipélago de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, onde a Marinha tem um posto de observação e estudos de seres marinhos, um lugar maravilhoso. Esse animal, apesar de ser protegido por leis, em alguns lugares, como em Taiwan, ele é caçado e a caça predatória o colocou na categoria de vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o que prejudica seriamente o futuro dessa espécie. Vamos falar agora sobre não é bem uma lenda, uma crendice, é um tabu que muitos continuam a acreditar. Quem é, na realidade, o principal responsável pela produção da maior parte do oxigênio disponível na atmosfera da Terra? É muito comum a gente ouvir que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Termo que já seria por si só equivocado, porque os pulmões não produzem oxigênio, muito pelo contrário, eles consomem. Não, na realidade eles nem consomem, né? Os pulmões nos pulmões que ocorre a hematose, né? A passagem do oxigênio da atmosfera, né? Através dos alvéolos pulmonares para o nosso sangue, né? Bem, voltando. Lógico que se reconhece a importância enorme da floresta para o planeta, claro, em vários aspectos, né? E há muito tempo essa afirmativa vem sendo combatida, porque a maior parte do oxigênio que a floresta produz na fotossíntese, ela mesma consome na respiração e na decomposição dos animais e plantas. Então não sobraria, vamos dizer assim, muito oxigênio para ela ser a responsável pela liberação do oxigênio para o resto do planeta. Já as algas produzem oxigênio em excesso e esse oxigênio é liberado na água e vai para a atmosfera e aí fica disponível para outros seres vivos. Porém, não estamos aqui desdenhando o papel da floresta, nunca, tá? Como disse Antônio Nobre, que é um especialista em rios da floresta amazônica, abre aspas, o sequestro de gás carbônico feito pela floresta durante a fotossíntese é mais importante para o clima global em termos de trocas de gases do que a emissão de oxigênio. Portanto, parem de bater em quem fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque também o foi no seu sentido biogeoquímico e simbólico, a função que precisa ser recuperada. E mais, junto com os oceanos e outros ecossistemas, a floresta é o coração, os rins, o fígado e o sistema endócrino do planeta. Gaia vive e respira, precisa de todos os seus órgãos funcionais
para continuar a oferecer um lar cósmico confortável para todos nós. Fecha aspas. Em 2019, houve um congresso, né, chamado Conexão Oceano, no Rio de Janeiro, né? E um professor do Instituto Oceanográfico da USP, o Frederico Bandini, afirmou sobre o importante papel dos oceanos, abre aspas, neles é que estão as algas marinhas responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio consumido no planeta. Se quisermos continuar usufruindo da generosidade oceânica, precisamos melhorar o currículo didático do ensino fundamental. Além da educação, outra forma de preservar os mares é comunicando mais e melhor. Fecha aspas. Tá, esse evento foi promovido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza em parceria com a Comissão Oceanográfica Integrada da Unesco, a Unesco no Brasil e o Museu do Amanhã. Ainda falando sobre os oceanos, vale destacar que a partir de 2021 até 2030 será a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E isso foi declarado pela Organização das Nações Unidas. O foco nos oceanos será essencial para a sociedade discutir as várias ameaças, né, que já vivenciamos pela vida marinha, né, a vida marinha. Por exemplo, poluição plástica, acidificação e elevação dos oceanos, né, são alguns dos problemas a serem freados. Agora mesmo, pesquisadores alertam para o branqueamento dos corais no Nordeste do Brasil. E apesar da importância do assunto, ele não reverbera com tanta força. Vários estudiosos da água já questionaram que a superfície da Lua é mais investigada do que o mar, apesar dos oceanos cobrirem a maior parte da superfície terrestre. Isso é bem estranho, né? Vamos falar agora sobre um problema que pode acontecer, que nós já falamos na aula passada, que é a maré vermelha. Quando acontece a multiplicação exagerada das dinoflageladas perto do litoral e as substâncias tóxicas que são liberadas causam a morte de peixes e de outros animais. E nesse período a pesca é proibida, claro, né? A maré vermelha pode ser desencadeada por mudanças nas características das águas, tais como alteração na salinidade e na temperatura. E também ela pode ser causada pelo aumento do nível de nutrientes na água. E esse aumento do nível de nutrientes é devido ao acúmulo de matéria orgânica nas águas, né? E ele provoca diversas alterações na flora aquática, o que chamamos de floração tóxica. E então essas algas usam grande parte do oxigênio das águas e ainda produzem substâncias tóxicas. Uma das causas é a poluição por esgoto e também por despejo de lixo doméstico, né, ou de fertilizante, e causam um processo chamado eutroficação. E a água fica turva porque há a proliferação das algas, então não penetra a luz solar e os seres fotossintetizantes não podem fazer fotossíntese e, ao mesmo tempo, os decompositores se proliferam muito, né, aumentando o consumo de oxigênio, e aí os animais marinhos acabam por morrer porque não tem oxigênio, né? Então, também há um aumento da proliferação de bactérias anaeróbicas que contaminam o ambiente e podem causar também doenças. Então, é um problema muito grande. Das algas vermelhas, a gente pode extrair duas substâncias economicamente importantes. O agar, também chamado de agar-agar, e a carregina. O agar é usado em pesquisas científicas nos meios de cultura de bactérias, né? Os chamados meios de cultura são preparados químicos que carregam em sua formação nutrientes necessários para que determinados micro-organismos se multipliquem de forma que seja possível identificá-los e estudá-los. Dentre os meios de cultura existentes,
o agar se destaca por sua elevada concentração de carboidratos. O agar é uma substância de consistência gelatinosa que permite uma fácil manipulação e é de excelente crescimento de várias espécies de fungos também. Para o cultivo específico de bactérias se usa o agar bacteriológico, que é um tipo de agar no qual as impurezas e pigmentos e sais são reduzidos ao mínimo. Então, trata-se de um meio de cultura purificado que pode ser utilizado como agente solidificante em meio de cultura bacteriológica, ou também para determinar a motilidade e crescimento de micro-organismos específicos. Aí, se coloca numa placa de Petri, né, nesse ambiente, pode-se fazer o antibiograma que eu falei na aula passada, né? E aí determinar o antibiótico mais adequado e até o antibiótico específico para matar aquela bactéria. Na culinária, o agar é usado para substituir a gelatina animal em dietas vegetarianas e também é usado em cápsula para auxiliar o emagrecimento, porque ele auxilia no controle da saciedade e não possui calorias, ao mesmo tempo que possui 94% de fibras, né, o que causa a regulação do trânsito intestinal e a regeneração das paredes intestinais. E também ele diminui a absorção de gorduras e colesterol. Na indústria de cosméticos é utilizado como componente de cremes, de loções, também de batons labiais e desodorantes. E também é utilizado em fotografias, porque as películas preparadas com o agar são muito mais finas e menos solúveis em água e mais estáveis em climas quentes. E ele também é usado em próteses dentárias, porque ele tem uma capacidade de reproduzir formas com muita precisão. E também nos cortumes ele é usado para melhorar o acabamento de diversas qualidades de peles. E por último ele é utilizado na indústria de papel para dar resistência a certas qualidades de papel. Realmente tem 1001 utilidades, né? E agora então nós vamos falar sobre os protozoários. Um grupo de organismos unicelulares heterótrofos, seu tamanho pode variar de 2 a 100 microns, e o nome protozoário vem do grego primitivo, animal primitivo. A maior parte é aquática e vive em água doce e também na água salgada, mas também são encontrados em ambientes terrestres lodosos, úmidos e também no interior de outros seres vivos, como nós humanos, né? E causam doenças bem sérias. Mas há também os que vivem em mutualismo, por exemplo, os encontrados no aparelho digestório de cupins, e aí eles digerem a celulose que é ingerida na madeira e os cupins não são capazes de digerir. Esse é um tipo de mutualismo obrigatório, onde um organismo não vive sem o outro. Então, o cupim não viveria sem o protozoário, assim como o protozoário não viveria em outro lugar que não fosse dentro do cupim. Mas também existem casos de protozoários que vivem em comensalismo, como é o caso da Entamoeba coli e o homem. Essa ameba, né, esse tipo de ameba, vive no intestino humano e se alimenta dos restos digestivos, né, sem causar dano nenhum. Então, no comensalismo, o protozoário se beneficia, mas o ser humano nem se prejudica, para ele não tem problema nenhum. Mas existem protozoários parasitas, que são aqueles que tiram proveito e prejudicam o hospedeiro e então causam doenças, né? Infelizmente, algumas doenças, como a malária, a doença de Chagas, que são causadas por protozoários parasitas, são muito comuns aqui no Brasil e nós vamos vê-las na próxima aula, ok? A gente pode classificar os protozoários quanto à sua forma de locomoção. Então, nós temos os protozoários que emitem pseudópodos, que são prolongamentos citoplasmáticos e também são usados para capturar alimento, né? E um exemplo é a ameba. Graças à sua grande flexibilidade, as amebas abraçam
o alimento com os seus prolongamentos e ingerem esse alimento por fagocitose. O alimento, então, capturado pelo protozoário fica envolto em uma bolsa membranosa, que é chamado fagossomo. E aí, dentro dessa bolsa, ele lança enzimas provenientes dos lisossomas, e aí esse fagossomo se transforma num vacúolo digestivo. Aí, dentro do vacúolo, ocorre a digestão intracelular, que é um processo em que as moléculas do alimento são quebradas em moléculas menores, né? E aí passíveis de serem aproveitadas. Essas moléculas passam para o citoplasma, onde são utilizadas no metabolismo celular, e quando a digestão termina, o vacúolo cheio de resíduos não aproveitados se funde à membrana plasmática e elimina o seu conteúdo, né? Esse fenômeno é chamado de plasmocitose ou defecação celular, e ele pode acontecer em qualquer lugar da célula, isso nas amebas, ou ter um local definido, como ocorre nos paramécios, que é o citoprócto. Mas existem também protozoários ciliados, que se movimentam graças ao batimento dos seus cílios, como por exemplo nós temos a vorticela e o paramécio. As vorticelas são ciliados comuns em águas paradas e apresentam um pedúnculo que é contráctil, com o qual ele se fixa a um substrato, que pode ser uma pedra ou plantas. São protozoários de vida livre. Os paramécios também são protozoários de vida livre. Eles sim, são encontrados em água doce, em água salobra e também no mar. Eles são muito facilmente encontrados em poças d'água, muito fácil. E esse protozoário apresenta características bem interessantes, por exemplo, além dos cílios ajudarem na locomoção, são também usados para trazer o alimento para dentro do citóstoma, onde serão fagocitados. O citóstoma é a entrada do alimento, sendo assim uma espécie de boca do protozoário, tá? E depois que o alimento passa pelo citóstoma, ele vai para a citofaringe, que é um canal bem curtinho que faz a ligação com o interior do protozoário. E após a digestão intracelular, os resíduos são eliminados pelo citopígio. E nós vamos falar sobre o paramécio já, tá bom? Vamos ver agora os protozoários flagelados, como é o caso do tripanossoma e as giardias. Os tripanossomas causam doenças em humanos e nós vamos ver na próxima aula, tá? As giardias também causam doenças e podem parasitar o homem também, e cães e gatos. É uma parasitose intestinal de fácil contaminação por alimentos e por água contaminada com fezes de animais doentes, principalmente em áreas com más condições de saneamento, claro, né? E a giardíase requer um diagnóstico médico, mas alguns sintomas são bem característicos nos humanos e também nos animais, como as fezes aquosas ou gordurosas. Se você tem um cachorro ou um gato, principalmente gato, que é um animal que se lambe muito, deve sempre levá-lo ao veterinário e dar remédio, né, específico para a parasitose todos os anos. Quando eu adotei o meu primeiro gato, o Pierre, ele estava com giardíase e foi bem difícil curar. Essa doença requer uma higiene rigorosa para que ela não passe para os humanos, né, da casa, e felizmente ele se curou. E também temos protozoários sem estruturas de locomoção, como é o caso do plasmódios, né, que causam a malária, e o toxoplasma, que causam a toxoplasmose. Então vamos falar mais sobre o paramécio e sua osmorregulação. Um dos problemas com o qual sofrem os protozoários de água doce é a osmose. E por que isso acontece? Acontece porque o citoplasma do protozoário é hipertônico em relação ao ambiente externo e a água tende a entrar e ela absorve um excesso e pode causar o estouro da célula, né? Caso isso não seja constantemente resolvido, né, por eliminação da água. E quem faz isso? O vacúolo contráctil, ou também chamado de vacúolo pulsátil,
que é uma bolsa citoplasmática que acumula água e elimina de tempos em tempos. Quando o organismo é de água salgada, não precisa de vacúolos contrácteis, porque já a concentração da água salina é equivalente à concentração interna do ser vivo. Então, o vacúolo fica expulsando constantemente o excesso de água, né, para que o protozoário não estoure. Vamos ver agora esse quadro que resume os grupos de protozoários. Essa classificação é muito controversa entre os cientistas, né? E o termo protozoário não constitui uma categoria taxonômica válida. Porém, essa classificação em 6 filos se usa a estrutura de locomoção para separá-los, é usada atualmente. Nós temos então as amebas, que são exemplares dos risópodas, que também são chamados de sarcodíneos, e são aqueles que emitem pseudópodos. Elas vivem na água doce ou na água salgada e podem ser parasitas, como é o caso da entameba histolítica, que causa a amebíase, que nós vamos falar na próxima aula. O filo Zoomastigófora é formado por protozoários flagelados, que podem ser usados o flagelo pode ser usado tanto para locomoção como para captura de alimento. E temos como exemplo, além do Trypanosoma e da Giardia, as leishmanias e também o Trichomonas vaginalis, que pode ser transmitido sexualmente. Os ciliados, lógico, se locomovem pelos batimentos dos cílios e poucos são parasitas, e seu representante mais comum é o paramécio. O filo Sporozoa não tem estruturas de locomoção e muitos representantes deste grupo possuem ciclos de vida com estágios em que se formam esporos. O filo Actinopoda emite pseudópodos também, porém esses pseudópodos são em forma de raios solares. E nós temos 2 grupos radiolares, que são marinhos, e os elisoários, que vivem na água doce. Por fim, temos os filos dos foraminíferos, o granuloteticulosos. Saiu! Que também emitem pseudópodos, tá? E esses pseudópodos são denominados reticulópodos, porque se ramificam e se conectam entre si, que lembram uma teia de aranha. A maioria é bentônica, mas nós temos também representantes no plâncton, e eles são muito comuns em recifes de corais. Então vamos ver a reprodução dos protozoários. Ela pode ser por divisão binária, né, ou cisparidade, quando a célula cresce até um determinado tamanho e se divide ao meio e assim origina 2 indivíduos geneticamente idênticos. Alguns sarcodíneos podem se reproduzir por divisão múltipla e, nesse caso, a célula multiplica seu núcleo diversas vezes por mitoses antes de se fragmentar em inúmeras pequenas células. Esse fenômeno é chamado esquizogonia. Ocorre nos plasmódios, né, que são os causadores da malária, e eles se reproduzem dessa forma no fígado e nas hemácias humanas. Em algumas hemácias também pode acontecer a reprodução sexuada, e que nós vamos ver o ciclo reprodutivo deste protozoário na próxima aula, tá? Então, os protozoários se dividem assexuadamente por cisparidade, né, por divisão binária, ou por divisão múltipla. E por fim, vamos ver a reprodução sexuada por conjugação que acontece nos paramécios. Apesar de não resultar diretamente em aumento do número de indivíduos, e sim ser um processo que leva à formação de indivíduos com novas combinações genéticas, a conjugação é considerada tradicionalmente como reprodução sexuada, tá? E o que acontece nesse processo? 2 indivíduos de sexos distintos se aproximam e aí estabelecem entre si uma ponte citoplasmática. Em cada um deles, o micronúcleo sofre meiose, originando 4 núcleos haploides, dos quais 3 degeneram.
Aí, o que sobrou duplica-se, um deles é transferido ao parceiro pela ponte citoplasmática. Após a troca de micronúcleos, que equivale a uma fertilização recíproca, eles se separam. Em cada um dos dois paramécios, os micronúcleos se fundem, restabelecendo a condição 2N, né, diploide, e o macronúcleo degenera. Depois de várias divisões mitóticas e degenerações nucleares, restam 2 micronúcleos, um dos quais multiplica seu DNA, transformando-se em macronúcleo. Aí, os paramécios com novas combinações genéticas vão se multiplicar por divisão binária. Esse processo todo leva cerca de 2 horas para ocorrer. Em termos biológicos, é bem lenta, né? Bem, alunos, por hoje é só. Na próxima aula vamos falar então sobre doenças causadas por protozoários. Até a próxima, ok?